Meus irmãos, é um prazer estar aqui com vocês. Eu devo dizer que quando a gente chegou ali na recepção, a gente foi muito bem recebido. Obrigada, acho que é bom. Que o Senhor seja louvado e honrado através da vida de cada um de vocês, amém? Meu nome é Alana, nós somos lá do Rio Grande do Norte. Vou falar devagarzinho assim para todo mundo entender, porque nem todo mundo conhece o Rio Grande do Norte, mas conhecem por Natal, né? Natal. Mas é uma linda cidade. Qualquer dia desses, se vocês quiserem, estão convidados a visitar. Olha só, a mensagem de hoje para nós. Ela é muito importante, né? De Nínive ao mundo. Olha só que interessante, né? Vamos hoje refletir na palavra de Deus e entender o que Ele espera de cada um de nós nessas últimas horas da terra, amém? Amém. Mas antes vamos falar com Ele. Oremos. Grandioso Deus e maravilhoso Pai, te agradecemos porque o Senhor tem sido muito bondoso conosco, meu Pai. Nós somos tão miseráveis, falhos e pecadores, mas a Tua graça se estende a cada um de nós. E nesse momento, Pai, nós temos a Tua palavra em mãos. Somos gratos a Ti por isso, Pai, como foi dito antes, Pai. Nós somos gratos porque a porta da Tua casa está aberta para nós. Mas sabemos, Pai, que muito em breve ela vai se fechar, Senhor. Então nós te pedimos a Tua misericórdia sobre cada um de nós. Te pedimos que nos ajude a sermos revestidos pelo Espírito Santo, Senhor. Te pedimos uma bênção especial, Pai, porque nós vamos ler textos bíblicos, Pai. A Tua palavra será aberta e nós não temos compreensão, Pai, de nós mesmos. Então te pedimos que o Espírito Santo venha iluminar a nossa mente e que nós venhamos entender, Pai, o que o Senhor quer de nós. Em nome de Jesus. Amém. Alguém aqui, é claro que eu tenho quase certeza de que todo mundo, mas alguém aqui já ouviu falar da história de Jonas? Olha só, eu sabia que alguma criança ia levantar a mão. É verdade. Então vamos ver o que vocês sabem da história de Jonas, tá bom? Jonas era quem? Era um... Olha, a irmã falou. Jonas era um profeta de quem? De Deus. Deus, ele deu a Jonas uma o quê? Uma missão. A irmã que está ganhando vários pontos, viu? Parabéns. Você deu uma missão para ele. Para ele ir até onde? Olha, quem não soubesse, né? Estava ali, ó. Nínive era o quê? Uma cidade, olha só. Era uma boa cidade? Não. Por quê? Muita coisa ruim, né? Muita coisa ruim em Nínive. Agora eu pergunto a vocês. Jonas, um profeta de Deus, esse Deus mandou ele ir a uma cidade para fazer o quê? Para pregar. O que ele fez? Ele foi? Ele fugiu. Ele é conhecido como um profeta fujão. Todo mundo conhece assim. Jonas é profeta fujão. Olha só. Vamos pensar nisso, né? Ele fugiu. Ele foi para onde? Tarsis. Isso mesmo. Ele foi para um lugar contrário, né? Aquilo que Deus disse para ele, não é mesmo? Então, ele passou lá algum tempo naquele navio, né? Ele entrou no navio para se esconder do Senhor. Ele passou ali um tempinho dormindo dentro daquele navio, quando todo mundo estava lá, naquela bagunça, o navio estava querendo afundar. Então ele levantou a mão e disse: opa, a culpa é minha, eu sou um profeta, pertenço ao Senhor, mas não estou fazendo a vontade dele, me joguem aonde? Exatamente. E Deus foi misericordioso com ele, não foi? Lá no mar, o que aconteceu? Alguém sabe? Exatamente. Ele passou quantos dias ali no ventre daquele peixe? 3 dias, olha só que coisa, né? Depois ele teve consciência, ele refletiu naquilo que ele estava fazendo, na verdade, e o Senhor fez o peixe cuspir ele na praia, não é mesmo? E aí agora ele fez o quê? Ele foi fazer aquilo? Exatamente, que Deus pediu para ele fazer, o que ele deveria ter feito desde o início, não é mesmo? Mas só que uma coisa interessante, ele teve êxito na missão ou não? Aquele povo ali se converteu ou não? Sim. Se converteu. Mas Jonas, ele gostou do êxito da missão dele? Não, né? A gente vê assim, tem alguns pastores que dizem assim: Jonas é o único pregador que fica chateado quando as pessoas se convertem. Não é mesmo? Houve conversão ali, foi a cidade inteira. Só que ele não gostou. Olha só que interessante, né? Agora, a gente vai ver, a partir de agora, alguns pontos da história de Jonas que servem para a nossa reflexão hoje. Para o mundo que a gente está vivendo hoje. Como era a cidade de Nínive? Olha só, eu trouxe para vocês. Nínive era um centro do crime. Olha só, o centro do crime. Cidade sanguinária, cheia de mentira e roubo. Era uma cidade boa? Terrível, né?
Nínive era a capital do Império Assírio e uma das maiores cidades da antiguidade, centro de riqueza, luxo e orgulho. Olha só, uma cidade muito orgulhosa. Era uma cidade extremamente grande e populosa, possuía muros enormes e fortificados. Era centro político, centro militar e comercial da Assíria. Era rica em palácios, templos e mercados. Era muito grande. Era muito grande. Era conhecida por torturar inimigos, massacrar povos conquistados, destruir cidades inteiras. Registros históricos mostram que eles empalavam inimigos. Você sabe o que é isso? Empalar um inimigo? É uma palavra estranha, né? Eles empalavam os inimigos deles. Eles usavam um objeto perfurante e atravessavam o corpo da pessoa com aquele objeto. Então eles faziam isso e eles exibiam os corpos nas muralhas, olha só, para servir de lição para os outros. Escravizavam populações, por isso eram temidos em todo o mundo antigo, olha só, praticavam feitiçaria, prostituição e cultos pagãos. Eles adoravam vários deuses pagãos, principalmente o deus assírio Assur, que é o deus da guerra, olha só. O deus da guerra e a deusa Ista, que é a deusa da guerra, da fertilidade e da destruição. Então era uma cidade totalmente depravada. Não é interessante isso, né? Só que parando para refletir, eu percebi que existe um lugar que tem as mesmas características de Nínive. Sabia, né? Sabe qual é esse lugar? Vamos ver. Olha só. As mesmas características. Aqui era só uma cidade, agora é o mundo inteiro. Nínive é o mundo moderno. Existe rejeição à lei de Deus, impiedade, corrupção, prostituição, roubo, idolatria, derramamento de sangue, orgulho, luxúria e tantos outros, né? A terra estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. Vocês concordam comigo ou não? É a mesma coisa, não é? É a mesma coisa. Estamos vivendo a mesma coisa agora. Então, aí Deus vai e envia Jonas para pregar para Nínive. Olha só, Jonas 1, verso 2 diz: levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Olha só, duas coisas interessantes. Levante-se e pregue. Levante-se e pregue. Isso não é interessante para vocês, não? É isso que Deus disse para ele. Nós encontramos lá em Apocalipse 14 um anjo. Um anjo que também tem uma mensagem que é chamado a pregar. Sabiam disso? Abra em Apocalipse 14, versos 6 e 7. Todo adventista tem esse verso decorado, eu sei, mas vamos rever um pouquinho. Apocalipse 14, versos 6 e 7. Amém. Apocalipse 14, versos 6 e 7 diz assim: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra, e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo com voz forte: temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar. E adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Olha só, ele mandou pregar também, perceberam? Olha só, ele tem que pregar a quem? A toda nação, tribo, língua e povo. A todo mundo, né? Nínive é o que hoje é o mundo. Deus pede para a gente pregar a quem? Ao mundo. Deus disse pregue. E é para pregar o quê? Temei a Deus e dar-lhe glória. Olha só, existe um paralelo muito grande, né? Já perceberam? É um paralelo muito grande entre a história ali de Nínive, de Jonas e a nossa. Olha só, Deus diz assim para Jonas: levante-se. Em Apocalipse, Deus diz que o anjo é o quê? Alguém sabe o que é o anjo? Mensageiro. É um mensageiro. Então esse anjo é quem? Nossa. Cada um de nós, é verdade, somos nós. Então Deus disse para Jonas: levante-se. Deus diz que nós temos que voar. Olha só, um anjo voando. Sabe o que significa voar? Significa urgência. Olha só. Quando você tem algo urgente para fazer, você vai caminhando assim, igual uma tartaruguinha, ou você vai rápido? Vai rápido, né, irmão? A gente tem que ir rápido. Então, é uma mensagem de urgência. Deus diz para a gente se mexer. Então, nós concluímos que Deus não quer que nós fiquemos parados. Exatamente. Olha só, vai a Nínive. E Deus diz o que para nós? Vão ao mundo. É isso que Deus diz para nós hoje. Vão ao mundo. Nós estamos sendo enviados como Jonas
Jonas foi enviado a uma grande cidade pagã. O mundo hoje é pagão. Nós estamos sendo enviados a eles, para que pessoas conheçam a verdade, amém? O remanescente é enviado ao mundo inteiro para dar a mensagem final de advertência. Olha, amém por isso, que o Espírito Santo capacite a cada um de nós nesse momento. Na história de Jonas, a gente vê uma mensagem de juízo, perceberam isso? É uma mensagem de juízo, é uma advertência divina da justiça de Cristo. É a advertência divina mostrando o quanto Deus abomina o pecado. E o Senhor chama eles a um arrependimento naquele momento. Olha só que interessante. Olha só o que ele diz. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida ou destruída. 40 dias para ser destruída. Era uma mensagem de juízo iminente. E lá em Apocalipse 14, verso 9 e 10 diz assim, é chegada a hora do seu juízo, o verso 7. A mensagem dos 3 anjos é o último convite de misericórdia antes do juízo. Olha só. É chegada a hora do seu juízo, Deus diz para nós. Não é interessante? E Jonas disse para eles também que 40 dias eles tinham para o juízo final de Deus. Então Deus está dizendo para nós que nós temos que pregar, porque o fim virá e não tardará. Precisamos estar atentos. Jonas proclamou o juízo de destruição e Apocalipse 14, o mensageiro, ele proclama o juízo de fechamento da porta da graça, as 3 mensagens angélicas, olha só. E a história de Jonas, ela não é apenas a história de um profeta, é a história para nós nos dias atuais, é um espelho profético do povo de Deus para os últimos dias. Deus chamou Jonas para ir a Nínive, mas Jonas, ele fugiu da missão, olha só. Mas não é interessante por que Jonas fugiu da missão? Ele tinha toda a verdade. Olha só, pense comigo. Tinha toda a verdade, ele conhecia a Deus, mas ele não queria levar a mensagem aos perdidos. Já parou para refletir sobre isso? Ter toda a verdade na mão, olha só, conhecer Deus, conhecer o Criador do Universo, mas não querer se levantar para levar a mensagem aos perdidos. E hoje Deus levantou um povo com uma mensagem ainda mais solene. Olha só que interessante. É uma mensagem para toda tribo, língua, povo, para toda a nação. Essa é a missão do remanescente. O remanescente somos cada um de nós. É o que sobrou. É aquele restinho que não se corrompe por nada. Amém? Amém. Existe uma pergunta que ecoa desde o livro ali de Jonas até o dia de hoje, sabia? E essa eu acho que deve ser a principal pergunta que vocês devem levar para refletir durante todo o dia e durante toda a sua vida. Será que o povo de Deus está correndo para a missão ou fugindo dela? Será que nós estamos correndo para a missão ou nós estamos fugindo da missão? Não podemos correr, não é mesmo? Não podemos correr da missão. Vocês sabem por que Deus mandou Jonas ir a Nínive? Por que será? Era para dizer assim, para eles não dizerem que eu não avisei. Poxa, veio a destruição, mas ninguém me contou. Se tivesse me contado, eu ia fazer alguma coisa. Será que era isso? Porque o Senhor mandou, vamos ver. Embora ímpia como havia se tornado, Nínive não estava inteiramente entregue ao mal. Olha só. Foi por isso. Não estava inteiramente entregue ao mal. Deus viu na cidade muitos que estavam procurando alguma coisa melhor e mais alta, os quais, se lhes fosse dada a oportunidade para conhecer ao Deus vivo, afastariam de si as más obras e o adorariam. Olha só que interessante. Está lá no livro Profetas e Reis, capítulo 22. Olha que interessante. Deus viu pessoas lá no meio daquela confusão que estavam dispostas a conhecer a verdade e a servir a Deus, se soubessem quem era Ele. Agora, pare para pensar um pouquinho. Nós vivemos num mundo idólatra, não é mesmo? Um mundo idólatra. As pessoas estão mais conectadas a bens materiais e adorando outros deuses do que ao Deus Criador dos céus e da terra. Deus, Ele tem hoje misericórdia de cada um de nós. E Ele quer enviar alguém, porque Ele sabe que no meio dessa confusão toda existe alguém que, se ouvir a voz dele, se ele falar do Deus Criador, do Deus vivo, vai se arrepender e se converter. Olha que interessante. Essa é a nossa mensagem. Aquela cidade parecia não ter jeito, mas ela parecia não ter jeito para mim e para você, né? A gente olha assim e diz, não, isso aí não vai dar certo, né? Mas Deus, Ele vê além do que os nossos olhos podem enxergar. E Ele viu ali pessoas que desejavam algo melhor e que entendiam que existia algo mais profundo do que aquilo, que não parava ali a caminhada. E Deus quis se revelar através de quem?
de Jonas. Olha só. Quero perguntar para vocês, quantos aqui não são adventistas de berço? Quantos vieram lá da Nínive moderna para cá? Olha só. Quantas pessoas vieram lá de fora para cá? Vocês só estão aqui hoje porque Deus enviou um Jonas para ir até vocês. Não é interessante? Deus enviou um Jonas para vocês. Agora a pergunta, será que nós estamos correndo da missão? Porque quando Deus traz você para cá, Ele quer que você seja agora o Jonas que vai lá fora. Você tem que ser o Jonas que vai lá fora pregar para outras pessoas, para que elas conheçam a verdade, a mensagem de salvação. Não esqueça disso. Deus não quer que você fique parado, tá bom? Você tem que ser um instrumento nas mãos de Deus. Mas sabe o que aconteceu? Jonas pensou nas dificuldades. E quantos aqui não estão pensando nas dificuldades? Quantos? Olha só, Jonas falou assim, eu vou sair daqui de casa, numa quintura dessa, um sol quente assim, para ir lá fora, pregar para um povo que não está nem aí. Não, vou ficar em casa. Eu vou assistir um filme que é melhor. Não vou não. Eles nem levam nada a sério. Olha só, eles não levam nada a sério. Eles passam o dia fazendo coisas terríveis e eu vou lá pregar para eles, não vai adiantar, eu vou levar uma surra. Olha, viram como era Nínive, né? Nínive era uma cidade depravada. Ele olhou assim, não vai adiantar não. Eles estão tão apegados às riquezas, ao dinheiro, que não vão ouvir que existe um Deus que é maior do que eles. Ele pensou nisso. Olha só, ele, Jonas, esqueceu por um momento que o Deus a quem servia era todo sábio e todo poderoso. Olha só. Ele esqueceu disso daqui. Enquanto ele hesitava, duvidando ainda, Satanás sobrecarregou com o desencorajamento. O profeta foi tomado de grande temor e fugiu. Olha só. Meu irmão, Satanás tem sobrecarregado você de desencorajamento. Sabia disso? Ele tem posto em você preguiça. Olha só. Não, o sábado à tarde é o sábado pra gente. É para descansar, né? Eu vou dormir, não é isso? Jesus não dormiu enquanto o povo morria lá fora. Ele ficava lá até altas horas da noite, curando, testemunhando. E o que nós estamos fazendo? Estamos dormindo, infelizmente. Só que o Senhor diz o que é Satanás que está nos sobrecarregando de desencorajamento e nós estamos permitindo. Então, se isso não faz você tremer, eu não sei o que vai fazer você tremer. Porque se é Satanás que está te sobrecarregando, hoje, decida em nome de Cristo Jesus ser liberto. Amém. O Senhor vai te usar, Ele quer te usar para pregar para as pessoas lá fora. Jonas, ele não cumpriu o ID do Senhor, mas você pode cumprir o ID do Senhor. Glória a Deus. Jonas permitiu que o desânimo tomasse conta dele, que a dúvida sobrecarregasse ele. Mas confie em Cristo Jesus, porque ele não entendeu o que era necessário para cumprir a missão. Nós precisamos para cumprir a missão do Espírito Santo. E ele está à nossa disposição hoje. Nós só precisamos pedir. Peça ao Espírito Santo. Aquele que o havia mandado ir estava apto a sustentar seu servo e garantir-lhe o sucesso da missão. Amém. Olha só, quem mandou ele ir? Deus mandou ele ir. Quem está mandando você ir? Deus. Olha só o que diz ali. Aquele que está te mandando ir vai te tornar apto para o sucesso da missão. Olha só, a missão será um sucesso se você obedecer e se você se entregar à disposição do Senhor Todo-Poderoso. Porque o mesmo Deus que estava lá com Jonas é o mesmo Deus que está aqui hoje com você, sabia? É o mesmo Deus. Ele tem o mesmo poder. Ele disse, eu sou Deus e não mudo. Nós não estamos sozinhos nessa missão. Nós temos um grande comandante que vai à nossa frente, sabiam disso? Olha só, ele nunca recuou diante de uma guerra. E ele nunca perdeu e nunca perderá uma batalha. Então, se nós sabemos do sucesso da missão, nós precisamos somente contribuir com ele. Ou seja, permitir que ele nos use. Precisamos não atrapalhar o plano dele em nossa vida. Se em algum momento você foi tentado a duvidar, lembre-se disso aqui. Daquele episódio que a Bíblia conta quando o rei da Síria enviou um grande exército para capturar o profeta Eliseu. Olha só. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo e ao sair, eis que tropas, cavalos e carros de guerra haviam cercado a cidade. Então o moço disse a Eliseu, meu senhor, que faremos? Olha, ele viu a dificuldade. Então ele disse, o que eu vou fazer? Olha só a resposta. Ele respondeu, não tenha medo, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. Amém?
Olha a resposta do Senhor para você. Eliseu orou e disse: Senhor, peço-te que abras os olhos do moço. Hoje nós pedimos: Senhor, abra os nossos olhos. E ele, o moço, viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo. Olha só, você acha que quando você sair fora para dar um estudo bíblico, para entregar um panfleto, um livro, você está sozinho? Não. Ao seu redor vão carros e cavalos de fogo. Olha só, o Espírito Santo vai com você. Você só precisa crer. Creia. Não desista, essa obra é do Senhor e ela vai até o fim, ela vai avançar, mas o Senhor quer te usar para a honra e glória dele. Amém. Jonas, ele fugiu da presença do Senhor e ele entrou num navio para fugir, e dentro daquele navio ele dormiu. Olha só, ele dormiu profundamente, é assim que está escrito, e o sono profundo. Agora preste atenção nesse paralelo. Jonas estava no sono profundo, e a mensagem para a última igreja não é bem parecida com a situação de Jonas? A última igreja, a sétima igreja, a igreja de Laodiceia. Olha só. Alguém sabe o que é dito da igreja de Laodiceia? Ela é fria, ela é quente, ela é morna, ela é o quê? Morna. Olha só. É uma igreja morna, é verdade. Olha o que está escrito aqui. Testemunhos para a Igreja, volume 1, capítulo 65, diz: Estais na espreguiçadeira de Satanás. Não vês tua terrível condição e não fazes esforço para libertar-te. Se não despertares e não te desembaraçares a ti mesmo do laço do diabo, hás de perecer. Será que alguém aqui hoje está na espreguiçadeira de Satanás? Tanto faz, eu vou me divertir, vou descansar, depois eu faço. Isso está na espreguiçadeira de Satanás. É isso que está escrito ali. E aquela é a mensagem para a igreja de hoje. Nem frio, nem quente. Você diz: sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Olha só. Essa é a mensagem para nós, para a igreja de Laodiceia. A igreja morna, mas não morta, amém? Precisamos viver o Evangelho. Precisamos permitir que o Espírito Santo nos transforme. Precisamos ser quentes, amém? Olha só, vamos ver a resposta de Deus para nós, lá em Efésios capítulo 5, verso 14. Efésios capítulo 5, verso 14. Diz assim: por isso é que se diz: desperte você que está dormindo, levante-se dentre os mortos e Cristo o iluminará. Amém. Para a honra e glória dele, amém? Amém. Olha só, disse: levante-se. É a mesma coisa que Deus disse para Jonas: levante-se, acorde, o fim chegou. Cristo vai te iluminar com a glória do Espírito Santo, se você quiser. Esse versículo, ele é um apelo missionário espiritual para cada um de nós. Olha só, o Senhor está dizendo: desperte do sono espiritual, aceite um chamado e receba a luz de Cristo, amém? Quantos aqui querem receber a luz de Cristo? Amém. Amém. Se é seu desejo, então estude, clame, ore. O Senhor está esperando você dizer sim, Senhor. Mas não é um sim da boca para fora, é um sim verdadeiramente. Amém? Olha só, Jonas foi, mas ele foi depois de tanta dificuldade, não é mesmo? E nós hoje, a gente quer retardar, a gente quer descansar, depois eu faço, depois eu vou, e depois que acontece tanta dificuldade, aí a gente decide ir. Mas ele poderia ter ido antes, não é mesmo? Ele não precisava ter passado por tudo aquilo. E a pregação final, ela só terá poder porque Cristo já venceu. Amém. Só porque Cristo venceu, não sou eu, não é você, a gente não tem poder nenhum. Mas se nós estivermos alicerçados na rocha que é Cristo Jesus, teremos um poder que fará a terra se estremecer com a glória do Espírito Santo, amém? Olha só aqui, outro paralelo bem interessante. Olha só, lá em Profetas e Reis, capítulo 22, diz assim, ó. Entrando na cidade, Jonas começou a pregar. Ele ia de quê? De rua em rua. Ia ele fazendo soar a nota de advertência. Olha, ele foi de rua em rua. E olha a mensagem para nós hoje. Entre os membros de nossas igrejas deve haver mais trabalho de casa em casa, dando estudos e distribuindo literatura. Olha que coisa interessante. Será que nós estamos fazendo isso?
Ou será que nós estamos participando somente de pregação, de evento, de música? Mas isso aqui. E o estudo bíblico e a distribuição de folhetos, o Senhor disse que não é para ficar nenhum folheto dentro da igreja. Ele disse que é melhor que esteja lá na rua, na pista, ali no asfalto, do que esteja aqui dentro guardado, empoeirado. Sabia disso? Porque ele disse que lá fora há mais chance de alguém de alguém ler, de alguém descobrir a verdade, do que aqui guardado. Não podemos guardar a mensagem para nós, ela precisa chegar até outras pessoas, porque eu já conheço, mas o meu vizinho talvez não conheça, não é mesmo? E isso aqui é uma questão de salvação. Olha o que diz mais lá em Ministério para as Igrejas. O Senhor está falando a seu povo neste tempo, dizendo: busquem entrar nas cidades e proclamem a verdade em simplicidade e fé. O Espírito Santo operará por meio dos esforços de vocês para impressionar os corações. Não é sua força, não é seu poder, é a força do Espírito Santo. Ali está escrito: há uma sagrada, solene obra a ser feita em levantar o estandarte entre aqueles que ainda precisam ouvir o primeiro convite para o banquete do Evangelho. Amém? Precisamos levantar essa bandeira do Senhor. Cada tipo de trabalho deve vir em sua ordem. Devemos erguer a voz e proclamar a mensagem pelos caminhos e reunir todos aqueles que quiserem vir à ceia das bodas do Cordeiro. Amém? Amém. Vocês querem ir à ceia do Cordeiro? Amém. Amém. Por isso, o Senhor está convidando, na verdade, Ele está convocando cada um a se alistar no seu exército. Precisamos fazer parte dessa guerra que já tem um lado vencedor. Amém? Amém. O Espírito Santo, neste momento, quer despertar o povo remanescente. Não seja um remanescente só de boca, só de nome. Seja um remanescente na sua vida por completo. A missão final, ela não será cumprida por força humana, mas pelo poder do Espírito Santo. Assim como o Espírito Santo, ele moveu o coração do povo de Nínive, ele quer preparar um povo para mover o coração das pessoas ali fora. Amém? E esse povo somos cada um de nós. Ele quer mover o nosso coração, quer nos quebrantar, quer nos fazer um vaso novo para que a gente venha pregar ali fora a mensagem da verdade. Amém? Ele só fará isso se nós permitirmos. A grande obra do Evangelho não terminará com menos manifestação do poder de Deus do que a que marcou o início. Olha só. No início houve poder, não houve? Só que o meu irmão agora terá muito mais poder do que no início. Olha só. O Espírito Santo vem com toda a sua força, com todo o seu poder. E ele vai revestir a cada um de nós. Todos aqueles que permitirem vão ser revestidos do poder do Espírito Santo para pregar. Amém? Amém. Antes da volta de Jesus, haverá o derramamento da chuva serôdia. E isso está acontecendo exatamente nesse momento. As gotas já estão caindo. Pessoas estão sendo transformadas e capacitadas. Sabiam disso? E Deus está esperando por cada um de nós. Porque a chuva serôdia não é para uma pessoa ou outra. É para todos aqueles que querem. Amém? Deus está esperando por você. Essa obra vai ser semelhante à do Pentecostes. Foi algo maravilhoso, algo tremendo, né? Só que agora é com muito mais poder. Haverá intrepidez. Olha que coisa interessante. Então, se eu já digo, eu sou acanhada, eu tenho vergonha de falar, eu acho que eu não consigo. Não se preocupe, se coloque nas mãos de Deus, ore a Ele, Ele vai te capacitar. Ele vai colocar as palavras certas na tua boca. E você terá intrepidez. Você vai lá fora e vai falar para as pessoas o que o Senhor quer que você fale, sabia disso? Se você se disponibilizar a ser usado, você não vai precisar saber ler. Se alguém aqui não sabe ler, se alguém não sabe escrever por algum motivo, não se preocupe, apenas se coloque nas mãos de Deus. Ele vai falar através de você, sabia? O Senhor fala conosco através da nossa mente. Então, deixe sua mente limpa e permita que o Espírito Santo venha moldar você. Toda a terra vai ser iluminada com a glória do Senhor. Amém? Amém. Os 3 anjos ali de Apocalipse 14 representam o povo de Deus nos últimos dias. Olha só. Um povo que leva ao mundo a mensagem de salvação. E lá em Apocalipse 18, é uma figura desse mesmo povo, sabiam disso? Só que agora eles levam a mensagem cheios do Espírito Santo. E aí, isso sim, é a chuva serôdia, olha só. Por milhares de vozes em toda
toda a extensão da terra será dada a advertência de Deus. Olha que coisa interessante. Haverão milagres, doentes serão curados, sinais e maravilhas vão acompanhar aqueles que creem, aqueles que estão levando a mensagem. Isso está escrito lá no grande conflito. Também ocorrerão muitas conversões, olha só. Muitas conversões vão acontecer. Agora os raios de luz irão penetrar por toda parte e vão alcançar aquelas pessoas que antes a gente considerava inalcançáveis. E a verdade será vista com muito mais clareza. O grande número de pessoas vai se posicionar a favor da verdade e vão entrar por aquela porta, amém? Amém. Olha só que também está escrito que muitos que estão aqui vão sair. E os lugares vazios vão ser preenchidos por aquelas pessoas que a gente acha que é inalcançável, olha só. Se nós hoje estamos brincando de ser cristãos, se a gente vem para a igreja só por vir, né? Só de praxe, né? É uma tabela aqui, eu tenho que vir aqui, só por vir. Se a gente não está ouvindo a voz de Deus, a gente vai sair. Por mais que eu diga que eu não vou sair, você vai sair. Sabe por quê? Porque você não está revestido do Espírito Santo. E se nós estivermos apegados ao Espírito Santo verdadeiramente, a gente vai permanecer dentro da casa do Senhor, com o povo do Senhor. E as pessoas lá de fora virão, elas virão com mais poder ainda do que a gente, porque a gente tem tudo na mão e não está nem aí. Olha só, tudo na mão e a gente não liga para isso. Temos conhecimento sobre saúde, olha, o que nós devemos comer, o que nós devemos vestir, o que nós devemos ouvir. Sabemos que Jesus está voltando, olha só. Sabemos que nós fazemos parte de Apocalipse 14, sabemos dos sinais que estão acontecendo, mas a gente não dá importância. Só que já perceberam que os de fora, eles vêm com mais vontade do que aqueles que já estão aqui dentro. E muitas vezes a gente joga um balde de água fria em quem vem. Quem quer vir com toda a força, com todo o gás, o Espírito Santo está revestindo, a gente não dá a mínima. Precisamos hoje de um reavivamento e uma reforma, antes que seja tarde, em nossa vida. Porque o Espírito Santo, ele quer capacitar o povo de Deus para enfrentar o tempo de angústia. Quer capacitar o povo de Deus para pregar a mensagem lá fora. A palavra de Deus, ela vai se cumprir mais uma vez. Deus não falha, Deus não é mentiroso, olha só. O Espírito Santo será derramado com poder em cada um daqueles que creem na verdade. Só que tem um detalhe, Deus, ele não vai derramar o Espírito sobre a igreja adormecida. Ele não derrama o Espírito sobre Laodiceia. É por isso que lá embaixo, na conclusão ali da igreja, o Senhor dá uns conselhos, né, para Laodiceia. Então a gente precisa ouvir atentamente que conselho é aquele. Não podemos estar adormecidos, senão a gente não vai receber o Espírito Santo, porque Deus só derrama seu Espírito sobre aqueles que estão dispostos a refletir o caráter de Cristo Jesus. Amém. E Jesus, ele quer que você reflita o caráter dele, sabiam? Lá na conclusão ali do livro de Jonas, tem um versículo que mostra o coração missionário de Deus. Não sei se vocês já viram, mas vamos ver. Olha só o que Deus diz para Jonas. E não é eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a sua mão direita e a esquerda? Deus está perguntando para você hoje, meu filho, minha filha, adventista do sétimo dia, eu não hei de ter compaixão da terra, em que há tanta gente que não sabe a verdade? Por que eu não voltei ainda? Eu não hei de ter compaixão das pessoas lá fora? Filho, eu tive compaixão de você. É por isso que você foi alcançado e está aqui hoje. Mas as pessoas que estão lá fora, filho, o seu irmão, e a sua mãe, e o seu tio, eu não hei de ter compaixão dele? Não hei de ter compaixão dela? Isso é o que Deus diz. Esse é o coração missionário de Deus. E se nós temos que refletir o caráter de Cristo, nós devemos pensar do mesmo jeito. Precisamos pensar do mesmo jeito. Deus se preocupa com aqueles que não ouviram a verdade ainda. Ele deseja nos salvar e nos usar para salvar outras pessoas também, sabiam? Os habitantes de Nínive, eles estavam mergulhados na ignorância e no pecado. Mas Deus, ele olhava para eles com compaixão e sabia que no meio daquela confusão existia pelo menos uma pessoa que seria fiel se ouvisse falar o nome dele. Porque o nome do Senhor salva. Amém. O nome do Senhor cura e o nome do Senhor liberta a cada um daqueles que desejam ser salvos, curados e libertados. Na Ezequiel 33 diz assim, Deus não tem prazer na morte do ímpio. E nós também não devemos ter prazer na morte do ímpio. Deus tem advertido a todas as nações, porque antes do dilúvio houve Noé. Antes da destruição ali de Sodoma houve quem? Ló. Houve Ló.
Antes de Nínive, houve quem? Jonas, ele foi advertir. E antes da volta de Cristo, quem? Nós. Antes da volta de Cristo, somos nós. Nós somos os anjos de Apocalipse 14. E hoje, talvez você esteja fugindo como Jonas fugiu. Talvez você esteja dormindo no porão do navio como Jonas fez. Talvez você esteja ouvindo a mensagem, mas você não toma uma decisão, pela verdade, em pregar. Mas Deus hoje diz para você: meu filho, em nome de Jesus, levante-se. Amém. Deus diz: levante-se para a honra e glória do meu nome. Levante-se. Essa é a mensagem de Deus para nós hoje. A mensagem final, ela não é apenas uma mensagem a ser pregada, é uma mensagem a ser vivida. Então Deus diz: meu filho, viva aquilo que você prega, senão não vai adiantar. Não adianta você dizer que faz uma coisa aqui dentro, mas lá fora fazer totalmente o contrário. Filho, eu estou voltando, mas eu vou levar um povo santo, puro e separado. Amém. Olha só, é santo, puro e separado. E se eu não sou assim, eu vou com ele? Não. Por isso que ele diz: levante-se. Assim como Nínive se humilhou, hoje é momento de nós nos humilharmos perante o Senhor e permitir que ele faça a obra em cada um de nós. Cristo ainda está intercedendo e a porta da graça ainda está aberta. Amém. Mas o tempo está avançando. Quando Jonas ali ele se irritou com a mensagem divina, Deus fez uma pergunta para ele que atravessa séculos e chega até nós hoje. Foi exatamente essa que a gente viu. Não hei de ter compaixão daquela cidade? Eu não hei de ter compaixão dessa terra? É isso que ele diz para nós. E essa pergunta não é para Jonas. Essa pergunta é para nós. Filho, desperta. Eu tenho compaixão da terra, mas você precisa ir, porque os anjos queriam fazer esse trabalho, mas eu disse que é você que vai. Então não dorme, levante-se, vá. Deus está olhando para o mundo e vendo milhões que não conhecem a verdade. Pessoas aí fora que vivem na confusão espiritual, na idolatria e no engano. E o céu está perguntando para você hoje: quem irá adverti-los? Quem irá advertir esse povo? Quem? Nós precisamos advertir esse povo. Multidões estão caminhando hoje para a destruição e sem perceber. E Deus olha para esse povo e olha para nós e diz: levante-se, levante-se, levante-se hoje para a honra e glória do Senhor, nosso Deus. Levante-se para pregar, levante-se para advertir, levante-se para anunciar o evangelho eterno para as pessoas aí fora. O mundo precisa ouvir que o juízo começou, que a Babilônia caiu e que Jesus está voltando. Glória a Deus. O mundo precisa saber que ainda existe uma saída, e a saída é Cristo Jesus. Nós não podemos de forma alguma ser o Jonas moderno, conhecendo a verdade, mas escondendo, ter luz profética, mas faltar paixão pelas pessoas que estão perdidas aí fora. Por isso o Espírito Santo, ele chama a igreja para o reavivamento e a reforma. Glória a Deus. Nós estamos vivendo nas últimas horas da história da terra e em breve a mensagem de Apocalipse 14 ecoará com grande poder. Amém. O Espírito Santo levantará homens e mulheres cheios da glória de Deus. Pessoas comuns como cada um de nós, mas com corações totalmente consagrados ao nosso Deus. O céu está procurando um povo desperto. Hoje Deus está chamando o seu povo, chamando o remanescente, chamando aquele que está dormindo a despertar, chamando aqueles que conhecem a verdade. Talvez você tenha estado como Jonas antes, acomodado, indiferente, sem urgência missionária, mas o Espírito Santo está falando ao seu coração agora. Então não permita que essa chama se apague. Ele está dizendo: desperta, meu filho, o mundo está perecendo. O mundo está acabando. Desperta para orar, desperta para se consagrar, desperta para proclamar a última mensagem ao mundo. Então hoje é o dia de despertamento. E como vão ouvir se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Jesus diz: como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Não sou eu, é cada um de nós. O Senhor envia cada um de nós. Não se engane, porque Jesus está voltando. E a pergunta para nós hoje é: quem está disposto a levar a última mensagem de advertência ao mundo? Quem está disposto? Quem será o servo bom e fiel? Nós precisamos responder. Quem será o servo bom e fiel? Diga ao Senhor hoje: Senhor, me use para proclamar essas verdades. Eu quero que o meu vizinho ouça. Eu quero que o meu pai e a minha mãe ouça. Eu não quero ir para o céu sozinho. Eu quero que eles vão comigo também.
Amém. E o livro de Jonas termina com aquela pergunta sem resposta, mas sabe por quê? Porque não era para Jonas responder, era para a gente. Era para a gente a resposta. Tem que vir de nós. Tem que vir de nós hoje. Israel não deve guardar para si o conhecimento, deve espalhar o conhecimento. O povo de Deus tem que levar a salvação às nações. E isso aponta para a missão mundial do Evangelho. A história de Jonas é um símbolo de missão final do povo de Deus, da igreja de Deus. Jonas foi enviado a Nínive e hoje Deus te envia ao mundo. Deus te envia ao mundo a proclamar a verdade. Deus disse que você não estará sozinho, mas Deus disse que você precisa se mexer, precisa se levantar. E a pergunta para nós hoje: é eu de ter compaixão? Eu hei de ter compaixão das pessoas que estão aí fora? Para terminar, eu gostaria que você imaginasse uma cena. Jesus voltou, você foi com ele, amém? Então você estará com aquela multidão, é uma grande multidão. Então Jesus vai ali falar com cada um de vocês e de repente ao seu lado chega uma pessoa. E você olha para aquela pessoa e talvez você de cara assim não conheça, mas ela diz: oi, irmão. Eu sou aquela pessoa que você bateu na porta naquele dia e entregou um panfleto, uma Bíblia, um livro. Eu guardei naquele momento, eu não li, mas o Espírito Santo me tocou. E quando eu li, eu encontrei a salvação. Amém. E eu estou aqui hoje porque você foi na minha porta. Você não quer que isso aconteça com você? Deus hoje está chamando você a pregar. Deus vai te revestir de poder e de grande glória vinda do céu. Não é você que vai fazer. Você não tem poder algum. Mas você será um grande instrumento nas mãos de Deus. Amém. Deus disse que honra aqueles que o honram. Então honre a Deus. E levante-se para pregar a mensagem. Amém. Amém? Amém.